Glória a Jesus. Aleluias. Pode baixar. Sou muito grato a Deus, irmãos. Pode baixar. Sou muito grato a Deus por tudo que Deus tem feito em minha vida, por tudo que Deus tem feito na vida de cada um aqui. Eu sei que aqui nem todo mundo está feliz com a vida que tem. Talvez nem todo mundo está feliz com aquilo que Deus proporcionou para você. Mas foi o necessário que Deus te deu hoje, Beto, foi o necessário. Para você, Jorge, que Deus te deu hoje foi necessário. O irmão Irão, o que Deus te deu hoje foi o necessário. Irmã Fátima, pode baixar. Tudo que Deus te deu hoje, no dia de hoje, e que Deus tem dado para você, irmãos, é o necessário. E às vezes é fácil para a gente falar, mas difícil para às vezes estar na pele de quem está passando por uma dificuldade. Mas eu quero dizer, irmãos, que na vida de cada um de vocês, a luta que você enfrenta, a adversidade que todos os dias se levanta contra a sua vida, você não está só. Você tem um Deus maravilhoso que habita em você, que está presente dentro de você. Só que tem certas horas na nossa vida, Eduardo, que parece que é só nós e nós mesmos. Não é verdade? Ou eu estou mentindo? Tem horas na nossa vida que parece que é nós e nós mesmos. Tem horas na nossa vida que a gente tem que pegar a espada, molar ela, ferir o adversário, limpar ela, guardar ela, carregar escudo, carregar a armadura. Mas eu vou lembrar você mais uma vez, você e eu não estamos só. Irmãos. Porque às vezes é fácil, irmãos, a gente ter tudo aquilo que a gente mais precisa. Mas às vezes é difícil, irmãos. Às vezes uma pessoa milionária, que nem eu já falei aqui uma vez, pessoas milionárias que estão entre a vida e a morte. Será que ela não queria ser um pobre, sadio de vida? Será que ela não trocaria toda a sua riqueza por mais 10 anos de vida, 15 anos de vida, 20 anos de vida? Quantos jovens, irmãos, que estão acometidos de doenças terminais, pessoas até conhecidas, que estão enfrentando lutas, crianças, doenças terríveis. E às vezes eu e você, nós reclamamos daquilo que nós almoçamos hoje, como da bicicleta que furou o pneu, do carro que quebrou, do ar que quebrou o carro hoje. Você está entendendo? São situações. Eu já passei muitos dias em dias difíceis. E hoje não foi um dia fácil também. Hoje é aquele dia, irmãos, que parece que tudo é contrário contra nós. Tudo é contrário para que eu e você nós viemos na casa do Senhor em paz. Mas Ele perdeu. E o Deus venceu mais uma vez. Então o que você tem hoje, o que Deus te deu, é o necessário. Tá bom? O que Deus me deu é o necessário. Eu tenho que aprender a dar graça por esse pouco, por esse muito, por esse nada que Ele me deu. Mas eu sou grato a Ele. O Eduardo costuma sempre falar, né? A maior vitória nossa é abrir os olhos de manhã, respirar e contemplar a maravilha, não é isso? Dormi, acordei, estou com vida. Graças a Deus por isso. E às vezes, irmãos, é o que que tem se congelado dentro de nós. E às vezes parece ser uma mensagem até repetitiva. Mas eu sempre carrego essa mensagem todos os dias na minha vida.
que o necessário de Deus, ele está em mim. Se puder melhorar, é melhor, né? Mas que seja feita a vontade dele, não a minha. E é algo que tem se esfriado dentro de nós, irmãos. Acreditar naquilo que Deus pode fazer por nós. Acreditar naquilo que nos torna seguidores dele, não somente por algo material, mas sim por algo espiritual, que não é daqui dessa terra, mas sim é dos céus. E a mensagem que eu trago nessa noite, nesse sermão dessa noite de domingo, quente, está lá em Lucas capítulo 9, versículo 58. Lucas capítulo 9, versículo 58. Uma palavra de Deus conhecida, irmão, de muitos irmãos. Que ela diz assim, a palavra do Senhor é Jesus falando. Para que fique bem claro para os irmãos. As raposas têm covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As raposas têm covis, as aves do céu, elas têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E essa é a mensagem que eu trago para vocês nessa noite, que Deus falou no meu coração. Eu lembro no dia que eu vim para Cristo, eu sentei ali onde está a Fátima. Já contei isso para os irmãos. Mas eu não sabia por que eu vim. Eu acho que eu vim por causa da Cíntia, porque a Cíntia veio convidada pela minha irmã. E eu não entendia nada o que Deus tinha para fazer e acontecer na minha vida. Eu simplesmente não, grandemente, na hora que foi dada a oportunidade de aceitar Cristo, eu não pensei duas vezes, ninguém precisou cutucar eu. Ninguém precisou. Levantei, irmãos, e vim. E até hoje eu nunca saí da presença do Senhor. E eu aprendi, irmãos, em todos esses ensinamentos, né, da Jacira, grandes pastores, homens de Deus que teve nessa casa, que o reino dos céus, ele é soberano a todas as coisas dessa terra. Tudo que Deus tem preparado para nós lá, não chega nem aos pés daquilo que eu e você nós temos aqui. A casa que você mora, irmãos, pode bater uma enxurrada e levar, cair. As janelas podem se apodrecer, como está acontecendo ali. O carro pode furar o pneu, enferrujar, quebrar e não ter como andar mais. As ruas podem se esburacar e passar o resto da vida esburacada e a gente não conseguir transitar mais nela. Mas algo que Deus preparou lá no céu para você é incorruptível, é indestrutível. Só que isso depende de você e de mim, para nós estarmos lá. E quando essa mensagem ela veio no meu coração ontem, que Jesus ele fala para aqueles que querem segui-lo. 3 homens chegam para ele e o primeiro fala, indo eles pelo caminho, alguém lhe disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Aí Jesus fala isso, olha, a raposa tem aonde passar a noite. Até as aves do céu, irmãos, tem o seu lugar de descanso. Porque Deus é maravilhoso. Deus preparou a morada para os animais. Além de criá-los, preparou a morada para os animais. Mas Jesus, lindo e maravilhoso, irmãos, deixando de lado toda a sua riqueza lá no céu, irmãos, demonstra para esse homem que até os animais têm aonde reclinar sua cabeça, mas ele não tem. Ele veio simplesmente
para cumprir uma missão grandiosa e redentora. Uma missão especial a qual o Pai, o nosso Deus, o enviou nessa terra. É alcançar vidas, transformar vidas. E o que às vezes nós vemos nos tempos de hoje, e talvez nos tempos antigos também, é que muitas pessoas vinham para Cristo com interesse de algo material. Muitos chegavam a Cristo porque não enxergavam, muitos chegavam a Cristo porque não andavam, porque tinha alguém endemoniado, porque alguém estava enfermo, porque alguém já fazia morto há alguns dias. Muitos chegavam a Jesus Cristo às vezes com interesse de comer novamente do pão, de presenciar o milagre da multiplicação novamente. Só que Jesus, irmãos, Ele não curou todos. Jesus, Ele não libertou todos ali. Mas Ele deixou um legado maravilhoso para nós. Que aquele que, de verdade, irmãos, o conhece e o segue com toda a alma, com todo o corpo, com todo o espírito, irmãos, ele herda um lugar no céu. É a salvação. Jesus em nenhum momento, irmãos, nos promete uma casa, um esposo, uma esposa, uma roupa, um carro, uma moto, uma bicicleta, uma precata. Jesus em nenhum momento Ele nos promete nada disso. Por mais que Ele curava, Ele libertava as pessoas, mas o intuito nosso de chegarmos a Cristo, irmãos, é pela promessa que Ele nos faz. Lá em 1 João 2:25, esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Em João 3,16 a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu Filho para que eu e você tenhamos a vida eterna. Jesus, Ele nos promete a vida eterna. E é isso que eu alerto a vida de cada um aqui nessa noite. E essa palavra falou comigo primeiramente. Que eu tenho que ser grato pelo aquilo que Deus me deu. Eu tenho que ser grato por tudo aquilo que Deus proporcionou na minha vida. Se eu for olhar para trás, irmãos, eu paro. Se eu for olhar para trás, eu desisto disso aqui. Eu desço desse púlpito, eu entrego esse microfone, me tiro toda essa roupa e volto a fazer tudo o que eu fazia de errado lá no mundo. Mas se eu continuar olhando para frente, de preferência para cima, nós vamos vencer, irmãos. Você já é vencedor. Você já é vencedor, você é luz. Você é transformação de vida. E o seu testemunho muitas das vezes serve de combustível para outras vidas. Porque teve pessoas que ainda não passou o que você passou. E se você chegou até aqui, foi porque Deus te honrou e te guardou. E a sua vida serve de testemunho. É isso que nos dá. Em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, a palavra do Senhor vai dizer assim, quando Paulo diz: pois já conhecemos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, porque pela sua pobreza, eu e você nos tornamos ricos. Aleluia. Jesus se desfez de toda a sua riqueza lá no céu, se fez homem nessa terra, numa missão grandiosa, para que eu e você nós se tornássemos ricos. Que essa é uma salvação que não tem preço, é uma salvação que não pode nem ser barganhada,
É algo que não pode ser trocado, não pode ser vendido. Tem que ser guardado às 7 chaves, até o último dia que Jesus vier nos buscar. Essa é a vontade que o Pai teve quando mandou Jesus Cristo para nós. E eu tento falar de uma forma bem fácil de os irmãos entenderem. Eu não gosto de rodear muito palavra. Mas como é bom, irmãos, viver nessa presença maravilhosa. Quem era nós, Tabata, antes de Cristo em nossa vida? Não era? Priscila, quem era você antes de Cristo na sua vida? Olha o que Deus já fez na sua vida. Irmã Neuza, olha o que Deus já fez e faz na sua vida. Olha o Beto, olha o que Deus está fazendo na vida do Beto. Olha o que Deus está fazendo na vida do Lucas, da Valdirene, da Maria, do irmão Francisco, da Cíntia. Olha o que Deus fez, irmãos. Lembra quando você era sem Cristo? Como que era a nossa vida? Toda estragada. E às vezes a gente vive num mundo religioso, irmãos. Que isso tem matado muitos irmãos. Que isso tem matado muitos cristãos. A religiosidade. Isso, naquilo. Não, isso não pode, isso, aquilo. E tem esquecido do principal, que é a sua salvação, que é o ir de pregar o evangelho a toda criatura. Ontem eu tive uma oportunidade de ir numa confraternização de amigos, todos mundanos. E eu fui o churrasqueiro. Eu sou churrasqueiro bom, viu, irmãos? Não sou gaúcho, não. E naquela roda de amigos, eu pude evangelizar. Eu pude, na escuridão, ser luz. E isso eu não estou me vangloriando, irmãos. Pelo contrário. Eu estou querendo dizer que você pode ser luz na escuridão. Você pode ser diferente mesmo estando no meio de pessoas que não seguem o mesmo credo que você, que não vive na mesma fé que você. Você pode ser diferença lá. E na casa do rapaz, a qual ele nos convidou ali para fazer aquele churrasco, ele é um cristão afastado. E ele chegou, teve uma hora que o carvão estava se acabando, e a carne, aí ele falou: "Oi, o carvão está apagando." Eu falei: "Não, estou vendo." Eu falei: "Chega aí." Deu uma mensagem, lembrei da Jacira. Dá uma mensagem isso. Eu falei: assim é a nossa vida. Quando nós começamos a sair da presença de Deus, a chama vai apagando. O fogo, ele vai consumindo a lenha, ele vai consumindo o carvão. E aquele cara ficou assim, ele já tinha tomado uma cerveja, né? E ele ficou olhando pra mim assim, eu vi que o olho dele encheu de lágrimas. E o mais legal disso tudo, eu falei pra ele, falei: assim é na nossa vida. Tem momentos na nossa vida que nós estamos igual esse carvão aqui, se apagando. Já no final, só aquela pequena brasa. Mas só que depende de você e de mim, da gente pegar e colocar brasa, colocar mais lenha na fogueira, de colocar mais carvão ali para que o fogo volte a pegar. E eu falei: a nossa vida pode estar que nem aquele braseiro tão pequeno, mas se nós colocarmos carvão em cima desse braseiro e soprar, ele vai pegar novamente. Assim é a sua vida e a minha. A lágrima desceu do olho dele. Sérgio, o nome dele. Não deixe de orar por ele quando lembrar. Serginho. Aí eu falei: aí sabe o que acontece quando esse fogo se apaga em nós? A festa se acaba. Aí é um lado espiritual que eu quero que os irmãos entendam. A festa, ela tende a acabar. A alegria, ela começa a acabar. Porque um churrasco sem carne
um churrasco. Não é verdade? A alegria ela começa a se apagar. Já não vai dar mais tempero, já não vai trazer o alimento, preparar o alimento. Nossa vida começa a ficar vazia e apagada. Aí sabe o que vai acontecer? Vai ficar só cinzas na nossa vida. Vai chegar uma hora que nós vamos ter que ser varrido e descartado. E ali pode, irmãos, ser pregado o Evangelho. Mesmo no meio de pessoas ímpias, com os maus costumes. Mas eu pude fazer a diferença. Não me corrompendo, mas sim sendo diferença. Quem aqui trabalha no meio de mundanos? Todos os dias. A grande maioria das pessoas convive com pessoas seculares, com os costumes seculares. E às vezes essas pessoas acham que aqui é um tesouro, aqui é um lugar escondido, onde tem um baú escondido, e vai entrar dentro da igreja e vai sair daqui rico. E sendo que na verdade não é isso. A verdadeira palavra tem que ser pregada. Quando eu chego para o Beto e falo: Beto, aqui na casa do Senhor, você tem a oportunidade de ter um encontro com Cristo. Não somente aqui, mas como na sua casa também. E não é por interesse material. Às vezes as pessoas entram na casa do Senhor achando que aqui é um hospital, uma concessionária, uma imobiliária. E Deus acrescenta todas essas coisas nas nossas vidas, irmãos, com o passar do tempo. Deus sabe a necessidade de cada um aqui, como eu disse no começo. Mas o principal que você e eu, nós viemos fazer neste lugar, e eu vou falar essa palavra, a qual sempre está no meu coração. Quando você sair da sua casa, ou já estiver se trocando, você sempre fala para Deus assim: Deus, eu estou indo te adorar. E o que Ele fizer por você, além do que você já recebe, irmãos, glórias a Ele, seja dada todo sempre. E mesmo assim, nós ainda não somos merecedores de nada. Deus, Ele tem coisas grandes para fazer no meio de todo mundo, irmãos. As pessoas, muitas das vezes, muitos de nós, às vezes desacreditamos, como eu falei aqui. Às vezes é nós e nós mesmos desacreditamos que Deus, que Jesus, Ele pode transformar vidas, que Ele pode salvar vidas. Muitos ainda estão presos nas coisas materiais, mas como Ele mesmo fala aqui no versículo 62, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Você colocou a mão no arado, irmão, você tem que trabalhar. Só que nem todos, irmãos, nem todos vão trabalhar para Cristo. Muitos vão ser meros espectadores a vida inteira, se não se dispor, que nem a Jacira falou hoje de manhã aqui na Escola Bíblica Dominical. Muitos vão ser meros espectadores. Muitos vão ver o milagre da multiplicação e vai querer seguir Jesus. Muitos vão ver a transformação de vidas ali e vão querer seguir Jesus, porque está interessado também em receber. Sendo que na verdade, eu e você, nós temos que acreditar que Jesus Cristo, Ele cura, Ele transforma, Ele batiza, Ele liberta. Esse Jesus, Ele é lindo, irmãos. É esse Jesus, irmãos, que faz um milagre acontecer todos os dias na nossa vida. É o mesmo Jesus que outrora fez com que um cego voltasse a enxergar, mas não somente enxergar, Deus colocou olhos novos para ele e restaurou a sua visão. É esse mesmo Jesus que uma mulher com um fluxo contínuo de sangue, simplesmente ao tocar na orla do seu vestido, ela foi curada e liberta. É esse mesmo Jesus que, como eu trouxe uma palavra outro dia, que libertou um homem que estava há muito tempo possesso por demônios. E fora os outros relatos que a palavra do Senhor nos mostra e deixa de evidência na palavra, para que eu e você venhamos acreditar mais.
Você não precisa somente acreditar na palavra que sai da minha boca, na palavra que sai da boca de um pregador, de um pastor. Você pode acreditar nessa palavra que está escrito aqui, de Gênesis a Apocalipse. Estude, leia, busque. Essa é a boca de Deus. Essa é a maior revelação deixada por um homem aqui nessa terra. E às vezes, Eduardo, a gente fica querendo ouvir um eis que te digo. Não. Jesus tem coisas melhores e maiores para você. E como eu comecei, eu vou encerrar. Tudo que você tem é o suficiente que Deus preparou para você no dia de hoje. Amém? Essa mensagem que Deus colocou no meu coração e eu pude compartilhar com os irmãos aqui. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.